Olá, pessoal. Esse é o Sindicato em Ação, um programa do Sindifisco RS, os auditores fiscais da Receita Estadual do Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos entrevistar a professora Rosa Chiesa, aqui da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, formada em Economia pela PUC, com mestrado e doutorado pela URGS. Como vai, professora? Tudo bem? Boa tarde, tudo bom, Luiz? Prazer estar com vocês, obrigada pelo convite. Muito obrigado por aqui estar conosco, o prazer é nosso. Professora, o Estado brasileiro hoje, o governo federal, tenta culpar o ICMS e os municípios pela crise econômica do país. A senhora concorda com isso? Olha, Luiz, esse é mais uma daqueles debates polêmicos, né, que estão acontecendo no Brasil. Eu não concordo com isso, eu entendo que essa decisão que a Câmara Federal tomou em relação à redução do ICMS, ela fere o Pacto Federativo, porque ela está fazendo as assembleias gaúchas, elas têm autonomia, né? O ICMS é um tributo de competência dos estados e, portanto, compete às assembleias de cada estado a tomar decisão em relação às alíquotas do ICMS. Então, é mais um dos temas que impacta aí as finanças dos estados subnacionais, que, digamos assim, no Pacto Federativo Brasileiro é o ente que está mais fragilizado. Então, mas tem outros temas, né, que a gente vinha conversando antes nos bastidores, que é um tema que eu estudei recentemente, uma aluna de economia durante a pandemia, que é o tema da renúncia de receita da União, né? E como esse tema também ele impacta nas contas dos estados, né, dos estados subnacionais e também nos municípios. Esse trabalho, inclusive, ganhou um prêmio nacional, né? Eu gostaria que a senhora falasse, referisse qual é esse prêmio. Sim, nós ganhamos um prêmio, teve um concurso nacional era Prêmio Orçamento Público, Garantia de Direitos e Combate às Desigualdades, foi o primeiro prêmio, né, organizado pela ASECOR, a Associação Nacional dos Servidores de Carreira de Planejamento e Orçamento, e a Fundação TID Setúbal. Foi um concurso aberto nacional e selecionou no final 8 trabalhos em nível nacional que receberam um prêmio, e o nosso trabalho foi justamente sobre renúncia de receita e desigualdades, um debate negligenciado. E nós estudamos, essa aluna, uma aluna de economia, que teve bolsa, né, de iniciação científica durante esse período, preciso dizer isso, né, que é muito importante, diante da fragilidade que se encontra a Sim. universidade pública, sempre que tiver um aluno com uma bolsa de R$ 400, apesar de ser uma bolsa de fome, ele é relevante para complementar nosso processo de ensino, aprendizagem e pesquisa. Então, o que nós identificamos, né? A gente fez um estudo considerando de 2004 até 2020, mas se a gente for olhar os dados hoje, por exemplo, de renúncia de receita da União, hoje em 2022, são 400 bilhões de reais. Para a gente ter noção o que significa o déficit primário, né? Eu olhei esse dado recentemente, é em torno de 60 bilhões, né? As estimativas que... Então, vejam que daria para superar, né, zerar o déficit primário e ainda sobraria recursos, entre aspas. Sim, Ou também daria, ou também sobraria daria, muito dinheiro. ou também daria para comparar com o orçamento da saúde e da educação. O orçamento autorizado em 2022 para a função saúde, né, foi de 205 bilhões e para a educação 123 bilhões. Então, seria aí alguma coisa entre educação e saúde, alguma coisa entre 320 bilhões. Veja, o tamanho da renúncia de receita é maior do que o orçamento da saúde e da educação juntos, que são os dois maiores orçamentos públicos, tanto na União quanto nas esferas subnacionais. E o que é renúncia de receita, né? Renúncia de receita é aquele montante de recursos que deixa de entrar nos cofres públicos. No caso aqui nós estamos falando especificamente dos cofres da esfera federal.
Ou também a gente poderia dizer que é um gasto indireto, né? Tanto é que a Receita Federal ela vai usar a renúncia de receita como sinônimo do termo gasto tributário, então eu posso dizer que é um gasto indireto que é feito por meio do sistema tributário. E qual é o problema, digamos assim, por que é um debate negligenciado e por que nós precisamos avançar nessa temática, né? A primeira questão é que é muito importante, e eu acho assim, me dá maior satisfação de estar podendo conversar com vocês, porque eu entendo que o Sindifisco tem um papel bem relevante nessa temática, que é o fato, né, de que não se cumpre a lei de responsabilidade fiscal no seu artigo 14, quando nós tratamos de renúncia de receita, né? Pois é, professora, esse é um ponto importante para a gente dialogar. A lei de responsabilidade fiscal é considerada, junto com o teto de gastos, as regras de ouro do liberalismo, do neoliberalismo. Né? Aquelas regras que, sem a qual, segundo eles dizem, né, o país quebra, o país vai à falência e os empresários vão tudo embora. Todo mundo foge do país, né? Mas pelo que a senhora está relatando, não é bem assim. Nem essa lei é cumprida pelo próprio Estado brasileiro e pelos empresários. Gostaria que a senhora ampliasse esse tema aí. Então, a lei de responsabilidade fiscal, a regra de ouro, né? E também a emenda constitucional do teto, a emenda constitucional 95 do teto de gastos, são 3 regras fundamentais do orçamento público brasileiro, né? Das finanças públicas. Mas vejam que interessante, né? Há um rigor quando se difunde que é preciso cumprir a lei de responsabilidade fiscal, que é ela que vai determinar limites de gastos, né, para a saúde, para a educação, para pessoal, para dívida, para o endividamento. Ela não explicita limites de gasto para saúde e educação, mas explicita limites de gasto com pessoal, né, que o pessoal praticamente é saúde e educação. Então, ela restringe bastante o gasto público. Mas de qual gasto público eu estou falando? Do gasto público do orçamento, aquele que nós enxergamos. A renúncia de receita, que é a lei, que é o gasto indireto, que é o gasto tributário, que é um gasto também, né? O que diz o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal? Ela diz que a renúncia de receita ela deve atender a pelo menos um, né, dos incisos que aparecem lá no parágrafo 1º do artigo 14, que diz o seguinte, que pode-se conceder renúncia, tanto à União, Estados e municípios, desde que cumpra um desses incisos. O primeiro inciso diz que tem que demonstrar, né, que a renúncia de receita não está afetando os resultados fiscais do ente público. Mas se afetar, e é óbvio que afetar, né, abrindo mão de 400 bilhões de reais, como é no caso da esfera federal, que eu vou me deter aqui, vai afetar no Rio Grande do Sul, diante da conjuntura econômica de finanças públicas fragilizadas diante da crise, é óbvio que qualquer renúncia vai afetar o resultado fiscal desse ente público que está renunciando. Mas daí não poderia conceder renúncia em função disso? Não, porque a lei diz, então, é preciso cumprir um dos dois. Se não está cumprindo esse inciso, o que diz o outro inciso, né? O outro inciso, ele vai dizer que, caso a concessão da renúncia de receita, né, afete o equilíbrio fiscal, os resultados fiscais do ente público, da União, do Estado, do município, essa renúncia deve estar acompanhada de medidas de compensação para elevação de alíquotas, majoração da base de cálculo ou criação de um tributo ou uma contribuição. Então, eu te pergunto, Luiz, apesar de que hoje quem pergunta é você, né, mas vamos eu fazer a pergunta, você conhece algum caso no Brasil em que houve uma aprovação de uma lei de renúncia, abrindo mão de arrecadação, seja na União, no Estado do Rio Grande do Sul, ou no município, onde, junto com a aprovação da renúncia de receita, vamos pegar o Fundopem, junto tenha sido aprovada uma lei, né? Olha, o Fundopem está abrindo mão de 100 bilhões de reais. Sim. Se afeta os resultados fiscais, é preciso, junto, ao mesmo tempo, estar acompanhado de uma outra lei que vá aumentar
a alíquota de imposto, a majorar a base de cálculo de algum imposto para que arrecade 100 bilhões a mais. Então, veja que Não, está escrito aqui. eu lhe confesso, professor, que eu não conheço nenhuma lei, nenhuma manifestação do Ministério da Fazenda ou de algum setor público que comanda a economia no Brasil que aponte esta compensação de gasto. Até mesmo a Lei Candir que ela diz que a União teria que ressarcir os estados, mas nunca ressarciu, né? Quando ressarce atrasado e um pedacinho ainda. Isso, então, é verdade, mas vejo nesse caso ainda, né? Por que a lei diz isso? Eu estou falando da lei de responsabilidade fiscal, a menos que a gente entenda que só uma parte da lei deve ser cumprida, só aquela que corta, né, professor, médico, remédios, sabe? E outras despesas essenciais. Então, vejo por que a lei ela trouxe esses dois incisos e o segundo, porque a sociedade tome conhecimento, né, de que se ela está abrindo mão, a sociedade, o orçamento é nosso, é meu, teu, nosso, se nós estamos abrindo mão, deixando de arrecadar X bilhões de reais para um determinado grupo empresarial, para um determinado setor, ok, podemos, desde que sejam, né, que todo mundo passe a pagar mais tributos para que a gente possa conceder essa renúncia de receita para um determinado grupo. Obviamente, né, e qual é o discurso que a gente ouve em relação à renúncia de receita, que é um projeto que promove desenvolvimento econômico. Ora, aí nós temos um outro problema, porque sequer nós temos as informações, não há transparência, nem mesmo no estado do Rio Grande do Sul, né? Tem nenhuma das esferas, nem União, nem estados e municípios, apesar desse estudo ele se focou especialmente na União, de que disponibiliza as informações sobre quem são os beneficiários da renúncia de receita. Deixar claro que nós não somos contrários à renúncia de receita, mas a renúncia de receita é dinheiro público. Todo dinheiro público, seja ele estando no gasto, aquele que vai para o orçamento público, ou aquele gasto indireto, o gasto tributário, ele tem que ser avaliado, ele tem que ser monitorado, ou seja, a preocupação da sociedade com a qualidade do gasto público não pode ser só com um pedaço do gasto que está dentro do orçamento público, ele tem que ser aquele pedaço do gasto indireto, do gasto tributário também. Porque nós temos, por exemplo, a arrecadação de tributos que foi para o orçamento da educação, da saúde, nós temos as informações, né? Inclusive temos mecanismos para avaliar as políticas públicas. O IDEB, por exemplo, é um índice que avalia a qualidade do gasto público em educação, mas nós não temos isso na renúncia. Então, Luiz, como saber? Então, por que a sociedade, né, e pergunto, por que o Sindifisco tolera isso? Por que a sociedade tolera que uma parte da arrecadação do Estado fique nas mãos de um grupo, né? E veja bem, né, 84% das renúncias na esfera federal, segundo o próprio Tribunal de Contas, são por tempo indeterminado. Eu pergunto para ti, Luiz, não gostaria de ter uma grande empresa que não precisasse pagar tributos por o resto da vida, Sem dúvida, indeterminado, sem e dúvida. ainda que o teu nome, o nome da tua empresa, não fosse revelado para ninguém. Sim. Quer dizer, As entidades do fisco, FENAFisco, Sindifisco estadual, Sindifisco nacional, elas têm lutado para que haja transparência nessas renúncias fiscais, nesses incentivos fiscais, mas parece que há uma negação não só das pessoas que comandam o Ministério da Fazenda, mas uma própria negação da própria mídia. A mídia se nega a debater esses temas que poderiam empolgar o país e levar a nossa discussão a um outro patamar. Nesse sentido, eu lhe pergunto, essas renúncias fiscais, essas isenções e renúncias fiscais que são concedidas pelo governo federal, principalmente, né, elas têm alguma responsabilidade na desigualdade social do Brasil?
Sim, Luiz, deixa eu só, antes de responder essa temática da desigualdade da renúncia, dizer que em relação à transparência das contas, né, a transparência da renúncia de receita foi aprovada em dezembro do ano passado, a Lei Complementar 187. E essa Lei Complementar 187, ela insere um inciso, né, no parágrafo 3 do artigo 198 do Código Tributário Nacional. E o que diz esse inciso? Abre aspas, não é vedada a divulgação de informações relativas a incentivo, renúncia, benefício ou imunidade de natureza tributária, cujo beneficiário seja pessoa jurídica. Então, desde dezembro do ano passado, não é vedada a divulgação dos beneficiários, pessoas jurídicas, né, que foram beneficiados pela renúncia. Mas é muito importante que todas essas instituições do fisco, a cidadania, a universidade, passam a usar a lei de acesso à informação e solicitar esses dados. Para isso, é preciso também que o setor público, né, o setor da fazenda, em especial, que trata das renúncias de receita, comece a se organizar para que, de fato, essas informações elas estejam disponíveis nos sites. Que nós, pela lei de acesso à informação, nós temos a transparência ativa e a transparência passiva. Nós mesmos, na universidade, nós vamos passar a demandar essas informações para, né, para as 3 esferas de governo, União, Estados e municípios, fazendo essa demanda do nome das pessoas jurídicas que foram beneficiadas. Mas vejo que é preciso, de outro lado, né, também as instituições do fisco pressionar para que isso seja cumprido, para que não caia na mesma vala comum do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e, por outro lado, exige que o setor público, o Estado, na esfera federal, estadual, municipal, comece a se organizar internamente para disponibilizar essas informações de forma ativa, ou seja, disponível nos sites, porque justamente as demandas, né, que é a transparência passiva, quando a informação não está no site, a sociedade vai demandar e vai exigir muito mais servidores públicos para responderem essas questões. Eu creio Então, que será uma luta da sociedade para conseguir esses documentos, porque eu recordo lá no primeiro governo Lula, 2002, eu como repórter acompanhei muitas reuniões de formação dos grupos que depois indicaram ministros, e eu recordo que naquele momento, passados 6 meses da posse do novo presidente, que naquele período representava muito fortemente a esquerda, que ia realizar transformações, e a informação que chegou para os grupos internos da nova administração é que o Ministério da Fazenda permaneceria, mesmo no governo Lula, com os tucanos. Ou seja, havia um veto para que avançassem as coisas, as políticas econômicas e as situações dentro do Ministério. Na minha opinião, isso persiste até hoje, trespassou por todos os governos, né? E persiste até hoje, pois não? sim, essa temática ela envolve, né, grupos de interesse, grupos econômicos de interesse que têm um grande poder sobre o Estado, que se encastelam no Estado, mas vejam, Luiz, eu quero discordar de ti, eu sou mais otimista. Eu espero, com a aprovação dessa lei, em dezembro do ano passado, que a gente, de fato, possa ter o nome dos beneficiários da renúncia de receita, para que a gente possa medir se um grupo ou uma empresa recebeu, há 30 anos, por exemplo, recebendo renúncia de receita, ela deve seguir recebendo renúncia de receita. Há 30 anos no Rio Grande do Sul, se essa empresa ela necessita do Estado para se manter lucrativa, não seria o caso de deixar, ou seja, né, eu estou usando um pouco aquele argumento que eu já ouvi um empresário falando, né, quando ele era contrário ao Bolsa Família no Rio Grande do Sul, ele falou Bolsa Família no Brasil, que não deveria se entregar o peixe, mas ensinar a pescar. Então, se essa empresa está recebendo há 30 anos renúncia de receita, minha pergunta, ela não aprendeu a pescar ainda? Todo, Acho que não. todo, Eu conheço todo, essa empresa, professor, e eu acho que eles não aprenderam a pescar ainda, não. todo recurso público ele tem que ser avaliado, monitorado, né? E, se necessário, né, melhorar a política pública, qualificar,
ou extinguir a política pública. Isso é preocupação com a qualidade do recurso público. Então, eu quero que esses grupos empresariais têm, mas só do gasto que está no orçamento. O gasto indireto, que, na verdade, vai representar um tratamento desigual, né, com todos os contribuintes, eles não têm essa mesma posição. Sobre a tua pergunta, né, Desigualdade? Da desigualdade, o que nós observamos nos dados sobre a renúncia de receita na União? Né? 40% dos recursos que foram renunciados são de tributos que incidem sobre o orçamento da Seguridade Social, né? Saúde, assistência e previdência. Além disso, né, as renúncias de receitas, eu considerar apenas o dado de 2020, eu anotei aqui, em 2020, as renúncias de receitas só na função saúde, porque todos os demonstrativos de renúncia de receita, eles têm que obedecer à própria classificação dos gastos orçamentários. Então, vai aparecer a renúncia na função saúde. Veja que, em 2020, né, a função saúde perdeu, a saúde no Brasil, 2020, primeiro ano da pandemia, né, que morreram 194.949 brasileiros por Covid, a saúde perdeu 43 bilhões por conta da renúncia. Que cálculo é esse? Né? Ora, a renúncia de receita reduz a base de cálculo dos gastos constitucionais mínimos que da saúde e da educação. Então, a renúncia de receita, ela diminui o orçamento da saúde, diminui o orçamento da educação. E a CEPAL, a Comissão de Estudos para a América Latina, tem um estudo que ela fez em 2015, e ela vai mostrar que, a despeito de no Brasil o sistema tributário ser regressivo, o resultado líquido, né, do imposto direto e indireto ainda aumenta a desigualdade, a redução do índice de Gini que acontece no Brasil, né, na primeira década do ano 2000 até os anos 2014, que é a pesquisa, ela é publicada em 2015, essa redução da desigualdade ela foi obtida por um outro braço da política fiscal, que é o gasto público, e não a tributação. E quais são os gastos que são responsáveis pela redução da desigualdade no Brasil? Primeiro lugar, gasto com educação, segundo lugar, gasto com saúde. Ora, à medida que nós renunciamos receitas, nós, Estado brasileiro, né, União, esfera federal, isso vale também para os estados e municípios, né, abrimos mão de arrecadação para um grupo, sem saber para quem foi, qual é o resultado que ele entregou para a sociedade em função disso, nós estamos reduzindo o orçamento da saúde e educação, que são áreas que reduzem desigualdade. Então, a renunciar à receita contribui para o aumento da desigualdade. Inclusive, eu tenho uma proposta, estou escrevendo um outro artigo, onde eu estou propondo que, na hora de fazer o cálculo sobre o gasto mínimo em saúde e educação, que se considere na base de cálculo, né, além da receita, do conceito, né, estabelecido pela Carta Constitucional, que se some o montante total de renúncia de receita, porque daí, para ficar mais claro, porque o cidadão comum, ele não sabe, né? Ele não sabe que ele está esperando um ano para fazer uma cirurgia no joelho, porque uma parte dos recursos públicos nós abrimos mão para determinados grupos, né? E que nós nem sabemos o que efetivamente ele traz como resultado. E eu lhe diria, professor, que é até pior o cidadão comum que está esperando para fazer uma cirurgia no joelho, para fazer uma cirurgia de catarata lá pelo SUS e que não tem vaga e não há dinheiro, ele acredita que o Estado brasileiro penaliza as empresas e que não se deveria cobrar nada de impostos. Esta é a deseducação que a grande mídia faz diariamente num discurso contra o Estado, contra os impostos e contra a população em geral. Né? No mesmo programa, eles fazem logo em seguida uma crítica, né, às filas do SUS, aos coitados dos velhinhos que não podem. É uma postura paranoica da imprensa, né, louca, mas
é uma postura que a gente entende por que é feito isso. É feito para que esses dados que a senhora está nos apresentando aqui não venham a público e não consigam, através da demonstração empírica e factual, como a senhora está fazendo, não mostrem por que a desigualdade no Brasil, um país que é quase um país rico, né? Fomos a sexta economia do mundo, por que a desigualdade chega a esse ponto aqui no Brasil? É verdade, e ainda, né, complementando essa informação de 2020, a saúde perdeu 43 bilhões por conta de ter reduzido a base de cálculo em função das renúncias, né? E, de outro lado, né, nós tivemos 194.949 brasileiros que morreram, muitos por falta de oxigênio. De outro lado, em 2020, o Brasil teve 11 novos bilionários, segundo a Forbes, né? E desses 11 novos bilionários, 9 são da área de saúde. Então, vejam que nós precisamos, de fato, abrir essas informações sobre a renúncia de receita. E os estados, né, as assembleias legislativas, as câmaras de vereadores, né, os municípios também deveriam, porque, na verdade, esses 400 bilhões, né, eles também reduzem a base de cálculo, né, do Fundo de Participação dos Municípios e de Fundo de Participação dos Estados. Então, os estados também perdem, né, no montante de Fundo de Participação dos Estados, do seu Fundo de Participação, por conta do tamanho da renúncia de receita da esfera federal. Não há nenhum problema o Estado brasileiro renunciar por troca de projetos que promovam desenvolvimento econômico. O que nós temos, então, um estudo que nós temos recentemente, que foi feito pelos 2 economistas, inclusive o Gobetti, que hoje está trabalhando na Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, e eles analisam o efeito multiplicador do gasto e das renúncias nos diferentes ciclos econômicos. Eles mostram que, né, se a economia tem ascensão, está no boom, está no descenso, está na depressão, o efeito multiplicador da renúncia de receita ele é zero. Inclusive, eles explicam por que aquela política de desoneração da folha que a Dilma adota desde 2011, a presidente Dilma adotou em 2011, por que isso, na verdade, resultou na perda de arrecadação e uma desaceleração da economia, ou seja, os que se beneficiaram da renúncia de receita não colocaram aquele recurso para os investimentos. Houve uma queda do investimento privado, quer dizer, houve uma queda do investimento público em função dessa queda da arrecadação e que não se concretizou. O Estado abriu mão de arrecadar a esfera federal em troca daquele discurso de que para promover crescimento econômico, mas isso efetivamente não se verificou. Os empresários embolsaram aquele dinheiro, né? Então, é preciso, né, acho que é um pouco o papel da universidade esse também, empurrar esses temas para a agenda, né, as assembleias, as câmaras de vereadores, os sindicatos, né? Também chegar à cidadania, obviamente, mas nós temos várias instituições organizadas Sim. que têm capacidade de liderar esse debate. Sobretudo esse ano é muito importante porque está em vigor a Lei Complementar 187, que nos dá o direito de receber o nome das pessoas jurídicas, né? Porque a gente, né, tem o... Bom, vou deixar. Professora, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos aqui no Sindicato em Ação, um programa do Sindifisco RS, conversando hoje com a professora Rosa Chiesa, mestre e doutora em Economia aqui no Rio Grande do Sul. Um segundinho e nós já voltamos. Que a gente sempre possa ser parceiros para dançar, pular, plantar e colher, lutar, porque nada vem fácil. Sofrer, nem que seja um pouquinho. Que a gente possa ser parceiros para cair e levantar, passear, viajar, se emocionar com as conquistas, se apaixonar de novo, vibrar, ajudar o outro, inovar, transformar,
e evoluir. Mas, principalmente, que a gente possa estar sempre ao seu lado. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. Estamos de volta com o Sindicato em Ação, conversando com a professora Rosa Chiesa sobre renúncias e isenções fiscais e os malefícios desta postura no Brasil, que diz respeita o que ela está nos mostrando aqui, diz respeito à lei de responsabilidade fiscal, que é aquela lei mágica dos liberais, aquela lei fantástica que só a existência dela garante tudo no Brasil. Ela é assim, professora, só a existência da lei, todos os malefícios estão afastados ou a lei precisa dessas coisas que a senhora está nos mostrando? A lei ela precisa atender igualmente a todos, né? Parece que a lei ela é criteriosamente verificada, inclusive pelos tribunais de contas, né? O Tribunal de Contas os tribunais de contas criaram todo um mecanismo, né? Tem uma página lá no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul para a gente fazer o acompanhamento da gestão fiscal e, né, de limite de dívida pessoal, endividamento, mas não tem essa preocupação em verificar o cumprimento do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, sim, a gente precisa dizer, a lei é para todos, ou é só para alguns, né? Porque a própria renúncia de receita ela já faz uma injustiça, né? Porque ela está tratando os iguais de forma desigual. Então, de fato, sim, se a lei de responsabilidade fiscal ela pegou para tratar dos gastos orçamentários, os gastos indiretos, os gastos tributários, depois de 22 anos, ela ainda não foi cumprida. Até então, lhe pergunto, professora, pois não, conclua. Por que os tribunais de contas aprovam as contas do executivo se a lei está sendo descumprida? Se um vereador, se um prefeito, se um presidente do Brasil ou um governador descumprir o gasto com o pessoal, as contas serão reprovadas? Provavelmente sim, mas a renúncia de receita não há esse. Então, é importante, sim, que também os órgãos de controle, né, passem a desempenhar esse papel importante, porque, de novo, não há nenhuma restrição, em princípio, né, não há nenhuma contrariedade à renúncia de receita, porque nós temos, por exemplo, as pessoas físicas também são beneficiadas por renúncia. Né, quem recebe até aproximadamente 1.900 alguma coisa lá, não paga imposto de renda, é uma renúncia. Mas não é disso que nós estamos falando daquele montante de recursos, né, de bilhões que se abre mão em troca de uma dita geração de empregos que a gente não consegue verificar se efetivamente isso aconteceu e para onde foi. Não é mais... Os dados da geração de emprego hoje do CAGED são baseados principalmente em empregos informais, né, empregos cuja segurança previdenciária e outros tipos de seguranças que se dá modernamente ao trabalho não existem, né? Mas eu lhe perguntaria, professora, o mito da renúncia, a sociedade trabalha com essa visão de que o grande empresário precisa da renúncia, senão ele não consegue se instalar, ele não consegue sobreviver. A senhora visualiza isso como uma das formas que nos impõem essas renúncias e elas permanecem escondidas? Ora, né? É preciso abrir os dados para a gente responder com muita certeza. Não é verdadeiro que toda renúncia gera crescimento econômico. Né? Tem um cálculo econométrico estatístico feito pelo IPEA demonstrando que isso não é verdadeiro. Né? Mas o que nós temos usar um termo da moda, nós também temos um orçamento secreto quando a gente trata da renúncia de receita, porque é um montante de dinheiro público, né, que não passa por aquele orçamento geral, onde passam todas as outras despesas, e essas despesas do gasto tributário é um orçamento secreto, que ninguém sabe para quem vai e qual é o resultado disso. Então, é um mito dizer que toda receita
ela vai gerar desenvolvimento econômico. Não, todo gasto público, toda política pública, ela tem que ser avaliada, monitorada, alterada, extinta. Imagina quem não gostaria de ter a renúncia de receita por o resto da vida, né? Pergunto para o cidadão comum se ele não gostaria de nunca mais pagar impostos por tempo indeterminado. Nós temos até casos no Brasil muito mais graves de renúncias de receita que foram concedidas por decreto, quando, na verdade, a Constituição brasileira diz que tem que ser aprovada em lei, né? Enfim, tem que estar nos demonstrativos, né? O Estado do Rio Grande do Sul, que não é o foco da pesquisa aqui, não tem esses demonstrativos, não está no anexo de metas fiscais, de riscos fiscais. O próprio conceito, quando a gente olha para o governo federal, ele não considera todas as renúncias que advêm da lei de isenção das rendas e dividendos, não consta nos demonstrativos da esfera federal. Então, esse montante dos 400 bilhões, ele é uma estimativa. E esses 400 bilhões, eles representam 4,5% do PIB, quase 23% da arrecadação. Veja, a cada 4 anos, é 100% quase 4 anos, se fosse 25, é 100% da arrecadação no Brasil que o Estado brasileiro, a União, abriu mão e nós não sabemos para quem foi e qual foi o resultado. Isso é muito grave no momento que nós estamos num país com 33 milhões de pessoas passando fome, com mais de 100 milhões de pessoas em insegurança alimentar. Nós temos o orçamento secreto lá, aquele que passa pela lei orçamentária, mas nós temos um orçamento secreto, né, que é o orçamento das renúncias de receita. E a sociedade precisa se debruçar sobre isso. E eu vejo Pois não. Eu vejo esse ano como um ano muito importante. Então, é isso que eu ia lhe perguntar, esse ano de eleições. Isso, é um ano muito importante, não só porque é um ano de eleições, mas porque ele tem essa lei aprovada em dezembro de 2021 para que, de fato, a gente possa colocar em prática e solicitar o nome desses beneficiários para poder identificar se, de fato, qual é o resultado dessa política pública, né? E é preciso, em ano de eleição, ouvir, né, os nossos candidatos de diferentes partidos sobre qual é o posicionamento que eles têm sobre o orçamento secreto das renúncias. Sim, o orçamento secreto que passou a vigorar no Brasil a partir do governo Bolsonaro, que trata dos gastos públicos, é muito grave, porque também não temos transparência. E o que tudo indica, há uma grande corrupção efetuada, é o que a mídia tem divulgado em função disso. E no orçamento secreto da renúncia de receita, que, inclusive, né, os tribunais de contas aprovam as contas, né, mesmo sem saber essas informações. É claro que exige assim, uma organização do setor público, né, da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, da esfera federal, dos municípios também, né. É um trabalho que precisa ser feito internamente, mas que precisa colocar esse tema na pauta. Me parece que teve muito preconceito. É verdade que a gente sabe que tem um grupo político, né, grupos de poder que estão ganhando com isso, não querem que o assunto entre na pauta, né, mas a gente precisa, sim, a universidade, esses sindicatos, né, dos auditores fiscais, dos servidores públicos, o próprio sindicato de professores, né, da saúde, ou seja, né, eu ontem estava escrevendo um artigo, eu estou propondo que na base de cálculo de definir o gasto mínimo em saúde e educação, se considere um montante total de renúncias. Então, nós vamos aumentar o orçamento público, porque isso é uma nova interpretação, é uma estratégia política para pressionar a abertura do orçamento secreto das renúncias de receita. Para encerrarmos, professora, estamos aqui conversando com a professora Rosa Chiesa, mestre e doutora em economia. Professora, para encerrarmos, o gasto público no Brasil é uma caixa preta, pelo que a senhora tem estudado? Não, o gasto público no Brasil, até o governo Bolsonaro, não era uma caixa preta. É verdade que, assim, olhando um pouco do ponto de vista histórico, né, de olhar o que aconteceu no Brasil, quando nós iniciamos o início dos anos, a década de 1980, o Brasil tinha 2 orçamentos, o orçamento monetário e o orçamento fiscal. O orçamento monetário
o Banco do Brasil gastava e o Banco Central emitia moeda, né? E, por exemplo, muitas das despesas de subsídios, juros, o governo de plantão, né, no período de ditadura militar, eles emitiam títulos públicos, não colocavam os juros no orçamento, as despesas não eram aprovadas no Congresso Nacional, ou seja, era um orçamento capenga, que não representava a totalidade, que não tinha transparência no conjunto da representação do orçamento público. Desde 1985, né, a partir de Sarney, foi feita toda uma organização das contas públicas, inclusive quando o Brasil vai recorrer ao FMI no início da década, né? Então, enfim, né, tem a junção dos bancos, fim da conta movimento, né, a unificação do orçamento monetário e orçamento fiscal. Imagine um orçamento sem a despesa juros. O que ele representaria, né? Então, veja que de fato, enfim, não representava. Era uma caixa preta, realmente. E aí começa a metade de 85, até a Constituição de 88, e na Constituição de 88, né, que criado o sistema de planejamento e orçamento público, muitas mudanças importantes foram implementadas, inclusive na Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem toda uma preocupação com planejamento, tem um capítulo sobre transparência. O que nós temos agora, sim, é um retrocesso no governo Bolsonaro com esse tema do orçamento secreto, onde nós, né, eu sou professora de finanças públicas, nós não temos mais essas informações. Então, sem dúvida, é um retrocesso também nessa área, dentre várias outras, que esse governo tem se caracterizado na minha avaliação. Mas, né, ainda assim, até ontem, era possível fazer avaliação de políticas públicas no Brasil, aquelas que passam pelo orçamento público, mas aquelas da renúncia de receita, do gasto tributário, nós não avançamos ainda. Então, esse é o desafio que nós temos e a minha, digamos, proposta para que a gente possa avançar nesse quesito, que a sociedade, que seja um trabalho coletivo, né, entre os órgãos de controle, os sindicatos, a cidadania, a universidade, para, de fato, a gente construir um caminho para poder encontrar quem são os beneficiários, né? Porque toda a política pública deve ser monitorada, avaliada, alterada e até extinta. E a política de renúncia, não? O gasto, a qualidade do gasto público é com todas as políticas, menos com a política de renúncia. Por quê? Então, deixo essa questão assim, para a gente encerrar, para refletir. Muito obrigado, professora. Quem se interessar, onde é que pode acessar o seu trabalho, professora? Ele está disponibilizado pela internet? Ele não está disponível ainda, vai sair um livro em breve, né, das duas instituições que organizaram esse prêmio, mas quando eu estiver disponível eu vou te enviar o livro, então, Luiz. Provavelmente vai ser um livro em meio eletrônico. Ok, tá? Muito obrigado. E se ele for disponibilizado pela internet, nossos telespectadores também poderão acompanhar, e a gente aqui no Sindifisco vai disponibilizar o link para que todos possam ver e apreciar esse trabalho que teve um reconhecimento nacional pela sua qualidade e pela tarefa de levantar o véu desta nuvem aí, dessa coisa escondida que é o gasto com as renúncias fiscais. Muito obrigado, professora. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui. Um abraço e a semana que vem nós estaremos de volta. Muito obrigado, professora. Muito obrigada, Luiz. Fico à disposição. Um abraço.